noite. Coloque-se de pé, por favor. Mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que nós temos para adorar o nome dEle. E quão gostoso, como é bom esse momento em que nós tiramos e nós nos achegamos até a presença dEle. Esse momento do louvor, um momento que é voltado para o Senhor. É esse momento em que nós vamos entregar a Ele a nossa adoração. Depois nós vamos ter o momento da palavra, onde Deus vai falar com cada um de nós. E essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de poder adorar Ele. Senhor, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui hoje. O Senhor é o motivo da nossa adoração. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para que esteja presente, para que direcione, para que seja feita a Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso convite para você nessa noite. Vamos adorar a Deus? Especial e Ele se faz presente aqui e Ele vai nos revelar, Ele já nos revelou que nós somos filhos amados do Senhor. Glória a Deus. Sobre mim, mas a olhar pro céu do alto
Nós somos filhos amados do Pai. Oh Deus, quando nos é revelada essa graça do amor de Deus, e nós entendemos o que nós cantamos, que nós temos uma identidade de sermos filhos amados do Senhor, de conhecermos o verdadeiro amor. E é esse o amor que o Senhor tem para conosco, Deus. Esse amor de Pai. O que precisa é nós assumimos essa identidade e nos colocarmos verdadeiramente como filhos do Senhor, nos portarmos como filhos do Senhor. O Senhor falou isso comigo hoje à tarde. Ele falou assim: quem escolhe o que é melhor? É o filho ou é o pai? É o pai. Se a gente permitir, Deus, com toda a infinita bondade que Ele tem, Ele cuida de nós. E não tem nada, Senhor, nada que se compare ao que a Tua presença traz para nós. A paz. Deus tem para nós uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Deus tem. Deus tem colo. Deus tem ouvidos abertos para as nossas orações. Deus tem mão estendida a nosso favor, porque Ele é o nosso Pai. Isso precisa ser revelado, isso precisa ser colocado dentro do nosso coração de uma maneira muito verdadeira de quem Ele é e do quanto Ele nos ama. Deus, o Senhor nos amou de uma tal maneira, não tem palavra que descreve, é tal maneira, não tem dimensão essa palavra, mas o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu Jesus para morrer por nós. Oh Deus, não foi em vão, não foi em vão. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje, quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para uma cruz, nós sabemos que ela está vazia, porque o nosso Rei vive e Ele, através da cruz vazia, Ele nos encheu. Ele nos encheu com Sua presença, com a Sua paz, com a Sua alegria, com a saúde, com a prosperidade, com tudo aquilo que Deus tem para nós. A única coisa que nós precisamos é entender quem nós somos. Vamos cantar mais uma vez agora? Dessa forma, crendo de todo o teu coração. Você vai cantar e vai dizer: eu sou teu filho. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. Leve identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Nós somos guardados em teu amor, Jesus. Obrigada, Pai. Tudo que nós fizermos, ó Deus, seja para honrar e glorificar o teu nome, porque dele e por ele e através dele
sempre, sempre será a honra e a glória serão do nosso Deus. Sempre serão. Sempre, Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Glória, 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 a Ele a glória, 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 A Ele a glória, glória, glória. a Ele a Glória, glória, glória. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória, 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 A Ele a glória, 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 a Ele a glória, 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 a Ele a glória, glória, glória. Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, porque Tu és o único Deus que merece e pode ser chamado de Senhor. Paizinho, eu Te dou graças, porque a Tua presença nesse lugar, ela é forte. A Tua presença nesse lugar, ela é total, ela é absoluta.
Eu te dou graças porque eu sei que milagres acontecerão aqui. Eu te dou graças porque eu sei que vidas serão transformadas. Eu te dou graças porque mentalidades serão alteradas. Eu te dou graças porque nós nos aproximaremos mais dos planos que o Senhor teceu para cada um de nós. Muito obrigado porque sairemos dessa casa maiores do que entramos, Pai. Não porque nós cresceremos, mas porque aprenderemos a caminhar nos teus ombros. Mas porque compreenderemos que andar contigo é dar um passo e saber que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado porque os nossos olhos serão abertos e enxergaremos aquilo que nós não estamos vendo. Muito obrigado porque eu tenho certeza que experimentaremos daquilo que o Senhor desenhou para nós de forma muito carinhosa e especial. Jesus, o teu sacrifício na cruz não foi em vão. Nós te amamos. Nós sabemos que tudo aquilo que somos é pela tua graça em nós. Sou o que sou pela tua graça em mim. Somos o que somos pela tua graça em nós. Doce Espírito Santo, tu és o nosso convidado de honra. Nada disso tem sentido se o Senhor não estiver conosco. Nada disso faz sentido se tu não tiveres a liberdade de tocar em nós. Espírito Santo, toca suavemente em cada um que está presente aqui, a começar pela minha vida. E que nesse exato momento, assim como já aconteceu no louvor, eu continue sendo boca de Deus falando com essa igreja. Espírito Santo, tu conheces a intimidade de cada coração, de cada mente, tu conheces cada detalhe. Que eu não atrapalhe isso, que não venha nada de mim, mas que tudo venha dos céus, e que o Senhor fale de forma absoluta a cada uma dessas pessoas, e que de forma alguma Satanás ou nenhuma força das trevas tenha poder de nos atrapalhar. Nós repreendemos tudo o que é contrário, tudo aquilo que não vem do trono de Deus no nome de Jesus. E declaramos que esse lugar está livre, os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está livre, a nossa mente está livre, nós estamos prontos e preparados para receber a tua palavra do céu. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Amém e amém. Glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, não é? E é realmente isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tudo é para o Senhor. E que bom que você veio. Graças a Deus que você veio, graças a Deus que você está aqui. Deus tem uma palavra, como sempre, muito, muito interessante para todos nós. Eu amo falar desse Jesus que transforma vidas. Eu amo ter essa oportunidade de falar de Jesus, porque todas as vezes que você vem falar de Jesus, para a palavra vir à igreja, primeiro ela passa pelo seu coração. Então, há primeiro um aprendizado daquele que está pregando, não é? E essa noite a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Essa noite a gente vai falar sobre liberdade. Falaremos essa noite sobre liberdade. E de final a gente vai se perguntar se de fato nós somos livres. Se de fato nós estamos vivendo uma vida livres. No sábado eu estava conversando com os jovens. Vou pedir até uma licença poética aos jovens que estiverem aqui no sábado, que eu vou só falar um pouquinho sobre o que nós conversamos no sábado. Mas no sábado eu estava ministrando aos jovens e eu falei no sábado sobre disponibilidade. Disponibilidade. É muito normal nós ouvirmos a seguinte frase hoje em dia: eu não tenho tempo. E de fato, na maioria das vezes nós não temos tempo. A nossa agenda é uma agenda pesada. Todos nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos família, temos filhos para cuidar, temos esposa. Então nós temos uma agenda pesada. E nós aprendemos desde criança que as pessoas mais poderosas são as pessoas que não têm tempo. Então, quando você encontra um executivo de alto escalão, eu já tive negociações onde a pessoa falou para mim: olha, a reunião vai começar às 10 horas da manhã e você tem 15 minutos. Então, você tem 15 minutos para poder vender ali o teu produto e ver se aquele produto é aderente ao negócio daquele empresário. Se em 15 minutos você não fechar aquele negócio, acabou. E se for aderente, ele fala: ok, deu os 15 minutos, agora você continua com o meu financeiro. Porque a gente cresce sabendo que pessoas que não têm tempo são pessoas importantes.
não é? Não, tenho 5 minutos para você. E aí você cresce com isso. Eu não tenho tempo. Eu tenho que estudar de manhã. Depois, quando chega a noite, tenho que cuidar da família. E tem um monte de coisa. Então, hoje é normal nós vivermos em um mundo onde as pessoas não têm disponibilidade de tempo. E aí o que Deus veio me mostrando foi o seguinte, olha, Ele me mostrou lá no livro de Samuel. Quando Deus chamou Samuel, o que Samuel fazia? Samuel servia a Eli. E eu gosto desse nome, que era o nome do meu pai. Ou para os americanos, Eli. Acho que é mais chique, né? Então Samuel servia a Eli. Então Samuel não era alguém desocupado. Samuel estava ocupado. Samuel não tinha disponibilidade de tempo, ele servia a Eli. E conta a palavra que Deus chamou Samuel, e Samuel levantou de madrugada, foi até o sacerdote, você me chamou? E o sacerdote disse, não, eu não te chamei. E Samuel voltou a deitar. E mais uma vez Deus o chamou. E ele corre de novo, você me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei. Até que em um dado momento, Eli entendeu que quem estava chamando a Samuel era Deus. E ele disse, olha, quando essa voz te chamar de novo, você dirá, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Samuel fez, conforme Eli tinha dito a ele, e naquele momento Deus fala com Samuel, Deus traz grandes revelações, e modifica a vida daquele menino. Numa outra passagem, você vê quem? Davi, o pequeno Davi. Quando todos os irmãos passaram diante do sacerdote para a unção, nenhuma daquelas pessoas que estavam disponíveis era a pessoa certa. A pessoa certa era Davi. E o que Davi estava fazendo? Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Davi não estava desocupado. Davi não tinha disponibilidade de tempo. Davi estava ocupado. E quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando. E ele disse, olha, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de almas. E eles seguiram a Jesus. Nesses 3 episódios que eu narro a vocês, nenhuma dessas pessoas estavam disponíveis. Nenhuma dessas pessoas eram pessoas que tinham disponibilidade de tempo. E me chamou a atenção, foi Deus, mas o que tem? Qual o padrão comum desses 3 casos? Nenhum deles tinha disponibilidade de tempo. Mas como que o Senhor chamou alguém que estava já ocupado? E aí o que Deus me revelou no coração foi o seguinte, olha, essas pessoas, embora não tivessem disponibilidade de tempo, elas tinham um coração disposto. E aí você entende o seguinte, você não precisa ter tempo, até porque você não tem tempo. Eu já disse isso algumas vezes, quem tem tempo é Deus, e é Deus que nos dá tempo para fazer aquilo que fazemos. Eu achei legal um sábio que perguntaram uma vez para ele, quantos anos você tem? E ele disse, eu acredito que 20, 21 no máximo. E ele com uma aparência já mais idosa, mais cansada, disse, mas escuta, você não tem essa idade que você diz que você tem. Você é muito mais velho. Ele falou, olha, eu não posso contar o tempo de vida que eu tenho com os anos que eu já vivi. Eu preciso contar a minha idade pela perspectiva que eu acho que eu ainda vou ter de tempo. Então eu acredito que eu devo viver mais 20, mais 21 anos. E é interessante quando você traz essa ótica. Eu trouxe essa reflexão para minha mãe, e a minha mãe já tem mais de 60 anos, e quando você olha e fala, não, minha mãe tem 60 anos, não. A minha mãe, eu acredito que tenha no máximo mais 25, se chegar lá aos 80 e alguma coisinha. Então quando você começa a perceber isso, você vê que você não tem tempo. Quem tem tempo é Deus, e é Deus que te dá tempo para fazer o que você faz, até algumas bobagens. E por que Jesus chamou esses 3? Embora eles não tivessem disponibilidade de tempo, porque eles tinham um coração disposto. Samuel disse, Senhor, eis-me aqui. E o que aconteceu com Samuel, depois que ele disse, eis-me aqui? Mesmo não tendo tempo, ele não ligou para a agenda dele, ele falou, Deus, estou aqui. Samuel logo adiante cresce, vira um homem abençoado, vira um profeta de Deus. E conta-se a passagem que Samuel foi usado por Deus, e todas as palavras que Deus falou pela boca de Samuel não caíram por terra. E o que fez Samuel mais à frente? Samuel ungiu Davi. E o que virou Davi? Alguém que estava ocupado, tomando conta das ovelhas, mas que tinha um coração disposto. Virou um dos maiores reis que tem na Bíblia.
E o que aconteceu com os discípulos que estavam pescando, mas que tinham o coração disposto e disse, tudo bem, eu vou seguir você, Jesus. E eles tinham que cuidar da família, tinha comida para colocar dentro de casa, tinha conta para pagar, eles falaram, tudo bem, eu vou, e eles foram. E você encontra Pedro, um sujeito simples, um sujeito com pouca cultura, rude nas palavras. E naquele momento, seguindo a história de Pedro, você vê o momento onde Jesus chega para ele e fala, olha, você não será mais Pedro, você será pedra, você será rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque ele tinha tempo? Não, ele não tinha disponibilidade de tempo. Disponibilidade é quando você tem algo sobrando, eu tenho disponibilidade de dinheiro, então eu invisto, eu faço. Agora, ter um coração disposto é completamente diferente. Disponibilidade é diferente de disposição. E o que virou Pedro? Um homem de Deus, abençoadíssimo. Conta-se a passagem que os discípulos passavam e a sombra deles curavam as pessoas. Então entenda isso. Deus não procura pessoas disponíveis. Até pode acontecer. Deus procura pessoas e corações dispostos. Aquele que tem um coração disposto, Deus cria toda disponibilidade. Em nenhum momento você vê os discípulos que tinham um coração disposto e que largaram as redes, dizendo que passou necessidade, porque o Senhor supriu com todas as necessidades. Ainda que você não tenha tempo, tenha um coração disposto. Porque no pequeno intervalo que você tiver, no milésimo de segundo que você tiver de espaço, Deus usa a tua boca para falar uma palavra que modifica a vida de pessoas. Continue o que você está fazendo, mas tenha um coração disposto. E se você tiver um coração disposto, Deus vai gerar toda a disponibilidade. E agora, voltando ao início para falar sobre liberdade, já começamos a entender a questão do tempo, vejam que interessante esse versículo. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Se está falando de liberdade, a diferença de liberdade, o contrário de liberdade é prisão. É você estar preso em alguma coisa. O que leva um homem a ser preso? O que leva uma mulher a ser preso? O que leva alguém a ser preso? As pessoas vão para o presídio, e até por curiosidade, hoje só no Brasil existem mais de 620 mil pessoas presas. Presas atrás das grades. Eu não estou contando prisão domiciliar, estou falando atrás das grades. Isso é mais do que a população, eu acredito, mais do que a população de Aracaju. Dá praticamente 4 Poços de Caldas de pessoas presas, que estão encarceradas. E o que leva uma pessoa a ir para trás das grades? Quando ela não cumpre a lei. De alguma forma, ela não cumpriu a lei, ela ofereceu risco à sociedade e ela vai presa. Seja através de um julgamento, seja através de um processo onde a conclusão chega a isso, chega através de um flagrante delito, ela é presa. E quando nós voltamos à nossa história, vamos voltar à história da humanidade, segundo aquilo que nós cremos da palavra de Deus. Você encontra lá Adão e Eva. E quando Deus criou todo o paraíso, colocou flores, colocou plantas, animais e tudo que é espécie, quando tudo estava pronto, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Então nós entendemos que lá no projeto inicial de Deus, a essência do projeto de Deus para o homem sempre foi trazer liberdade. Ele não colocou eles num paraíso e falou, olha, vocês vão trabalhar das 6 às 8, bater cartão, não tem hora extra, banco de horas. Não. Vocês vão cuidar de tudo. Vocês vão dar nome. Vocês vão comer. Imagina que você era livre. Eles andavam nus. Mulher não precisava se preocupar se o cabelo estava armado ou não. Não tinha problema de sinal de Wi-Fi. Não tinha que ligar na operadora porque caiu a sua internet em casa. Não tinha problema de multicanal. Ninguém pegava no seu pé se você está ficando barrigudinho ou não. Você era livre. Até pisarem na bola. E quando pisaram na bola, o que aconteceu? Perdeu o paraíso. Houve uma ruptura, houve a quebra de uma ordem. Deus tinha dito, se você comer da árvore da vida, do bem e do mal, você vai encontrar a morte, e eles pecaram, eles erraram e eles saíram. E é interessante essa história que você vê depois que Deus continua visitando Adão e Eva, mesmo fora do paraíso. E há um engano muito grande. Eu tive numa igreja uma vez conversando com um moço, e ele me falou algo que me entristeceu muito. Ele disse o seguinte: teve um irmão aqui da igreja que foi pego em adultério.
E a igreja chamou ele à frente, apresentou a todos os membros. Esse moço foi pego em adultério. Você imagina o coitado na frente da igreja, com as perninhas assim parado, olhando. Pego em flagrante adultério. Coitado daquele moço. E ele foi afastado de todas as suas funções e ficou sentado num banco durante muito tempo. Aí aquele moço me disse o seguinte: depois disso a esposa o perdoou, então ele manteve o casamento dele. É aquilo que a gente entende, eles perderam o paraíso, mas Deus continuava com eles. Quando você erra, há consequências. Mas no tempo da graça, há perdão. E ele falou o seguinte: após 10 anos, o Espírito Santo agora está começando a aproximar dele, de forma calma. É um fogo mais leve, mas o Espírito Santo está começando a se aproximar. E eu fiquei olhando aquilo e falei: gente, que absurdo. Ainda que você erre, Deus não se afasta de você. Adão e Eva foram para fora do paraíso, porque eles erraram, houve consequência, mas Deus os visitava. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Por bobagem, por pensamento, nós nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de você. Ainda que você erre, ainda que o seu pecado seja horroroso, Deus não te acusa. Deus não te acusa. E Deus não se afasta de você. Tem perdão para você, até de pecado que você não acha que vai cometer. Já tem perdão para você. Você está livre disso. E quando você segue essa sequência, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel era bom moço, puxou o pai. Já Caim puxou o gene da mãe, não era aquelas coisas todas. Estou brincando com isso. Mas houve uma consequência. Os 2 fizeram oferendas ao Senhor, trouxeram ofertas a Deus. Deus aceitou a oferta de Abel. Não se agradou da oferta de Caim, surgiu a inveja e um matou o outro, acabou. Não matou. Então, quando você vê a história, ela começa de um jeito estranho, não é? Um pisa na bola, perde o paraíso. O outro tem 2 filhos, um mata o outro. Foi gente do céu. E houve também uma consequência daquele pecado de Caim. Aí, quando você vai, já andando muito para frente, você chega lá em Moisés. O povo estava perdido. Adorava a lua, a cadeira, a vaca, o que tinha, o bode, tudo. E aí Deus vem, chama Moisés, fala com Moisés através da sarça ardente, traz para ele as tábuas da lei, todos os mandamentos, e entra a lei: não matarás, não roubarás, e um monte de consequência. E conta a história que o rosto de Moisés resplandecia. E ele perguntou: mas quando perguntarem quem você é, diga: o eu sou te enviou. E tem toda essa história da lei. E você vai seguindo toda a lei até chegar em Jesus. E aí quando chega em Jesus, meu amigo, acaba. Jesus vem e cumpre toda a lei. E quando Jesus cumpre toda a lei, ele nos tira dessa prisão da lei. Então não há mais lei, não há mais condenação, não há mais acusação sobre nós. Não há mais sacrifício: eu pequei, mato uma rolinha, um gato, um gambá, nada. O sangue de Jesus, ele é suficiente para te limpar de todo o pecado. E aí quando você entende tudo isso, e você sai lá da lei, e você vem agora no tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos agora, o tempo da graça, nós nos sentimos livres. Nós somos livres. E aí quando vai um pouquinho mais, olha esse versículo, que legal. Jesus é rejeitado pelos seus. Então, Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar aonde está escrito. E olha o que Jesus diz. Jesus é Deus. E Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Aqui ele está explicando o plano. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então ele diz: o Espírito está sobre mim, e ele vai contando o plano para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, e para restituir a liberdade aos oprimidos. Quando Jesus faz essa leitura, e ele diz que eu vim para proclamar liberdade, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei: peraí, mas eu já vivo o tempo na graça, eu já estou livre. Como é que... não estou entendendo isso. E aí mais na frente você encontra onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Eu falei: peraí, eu não estou entendendo isso.
E eu perguntei a Deus, falei, Deus, de que forma eu posso ser preso? Não literalmente, porque esse versículo ele não está tratando da forma literal. Esse versículo está tratando do intangível. Esse versículo está trazendo uma suavidade muito interessante. Ele está tratando da sua psique, está tratando da sua mente. E de que forma nós somos presos? Quando eu era garoto, eu tive um problema muito sério de timidez. Eu era extremamente tímido. A minha mãe conta que eu ia para festas de aniversário, eu me escondia embaixo da mesa, porque eu tinha vergonha de pedir comida e tudo mais, e eu ficava embaixo da mesa para não comer. Terrível isso. A minha mãe conta que quando a gente ia para a casa de parentes, às vezes, você ficava uma semana na casa de parentes, ou alguns dias, eu tinha vergonha de ir no banheiro. Para o básico, tudo bem, mas para o não básico, eu não ia no banheiro. E eu passava a semana ruim. Imagine, sabe aquele peixinho baiacu? Era eu, no final da semana, porque eu não ia no banheiro. E imagina uma pessoa que fica sem ir no banheiro durante uma semana, o que acontece? Você fica ruim, você fica mal-humorado. Quando chegava no final dos dias, minha mãe ia falar comigo, eu estava mal-humorado. Eu falei, menino enfesado. Verdade, uma semana sem ir. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas eu sofria com isso. E quando eu cresci, quando eu fiquei adolescente, aí piorou. Porque quando você fica adolescente, você começa a pensar. E a nossa cabeça é criativa. A minha é uma usina de ideias que vocês não imaginem. E quando eu era adolescente, eu cheguei à seguinte conclusão. Deus se encarnou em homem e veio Jesus. E ao mesmo tempo ele pegou toda a feiura do universo e se encarnou em mim. Era o que eu sentia. Era o que eu sentia. O ser mais feio do universo. Aquele que tudo daria errado. Aquele que nunca iria casar. Deus do céu, Deus ama essas mulheres para que elas não se casem com um sujeito como eu. Não vai acontecer. E eu vivi durante muito tempo nessa prisão. E quando eu cresci, tive depressão. Mas naquela época, depressão não tinha nome. Depressão naquela época tratava com chinelo havaiana moiado. Toma uns tapas aí, é moleza. E passei por toda essa fase. E já era crente. Porque desde os 2 anos de idade que eu estou na igreja, que meu pai foi pastor, então desde esse tempinho que eu já era rato de igreja. E mesmo sendo ratinho de igreja, eu passei por esse momento tão complicado. Tive pensamentos e vontades que não quero falar, mas são coisas muito feias a respeito de mim mesmo. Eu lembro uma vez que eu orei e falei, Deus, se o Senhor realmente é real, por que o Senhor não me leva? Por que eu simplesmente não acordo amanhã e simplesmente acaba com tudo isso? E eu já era crente. E eu já acreditava em Deus. Mas vocês entenderam que eu estava preso? Eu estava numa prisão da solidão. Eu estava numa prisão da autoestima baixa. Eu estava preso em uma prisão da depressão. Eu estava preso em uma prisão onde não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de sonhos e nem nada. E de alguma forma, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu não tenho timidez, não sofro de autoestima baixa, sou casado, sou feliz e estou bem. E quero viver bastante. E aí eu fiquei pensando, Deus, mas como é que tudo isso mudou? Tudo isso mudou porque, embora eu não conhecesse a graça, eu era de uma igreja de lei. Desde pequeno, sempre tive escola dominical, orando. E começava a orar, e começava a falar com o Senhor, e começava a falar em línguas. E quando eu falava em línguas, lá atrás, o Espírito Santo estava mudando, estava trabalhando o meu futuro para que eu me tornasse o que eu sou hoje. A grande diferença é que lá atrás eu acreditava que para falar em línguas, você tinha que primeiro começar com uma oração bem forte. Aquela oração do manto. Deus, Jeová, Deus de Abacuque, Jeroboão, Sofonias. E vai. Aí daqui a pouco você começa a sentir um arrepio no peito, chupa uma cana. Aí você fala em línguas. E agora você aprende. Você vem numa igreja gostosa como essa que você aprende que você pode falar em línguas a qualquer momento. Você pode simplesmente entrar no carro e começar e vai falando em línguas, e vai falando em línguas. Mas o meu falar em línguas lá atrás modificou todos esses processos e me libertou. Por quê? Porque a palavra diz: aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Embora nós vivamos o tempo da graça, você pode ter plena certeza que você vai entrar em muitas prisões. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Satanás desistiu de você? Você acha que o chifrudão esqueceu de você? Não. Ele está ao seu derredor. Está ao seu derredor. Sempre tentando te pegar no laço do passarinheiro.
sempre tentando criar uma prisão mental, uma limitação presumida. Não vai dar certo, eu não vou dar em nada, e daqui a pouco você está preso. E você acha que você está livre e ora a coisa não acontece, mas a sua mente está presa. As maiores prisões da nossa vida, as maiores cavernas que nós entramos, não são físicas, são da nossa mente. Tem muitos passos que você não dá, tem muita coisa que você não faz, porque a sua mente está presa em algum ponto, está preso no passado. Eu conheço pessoas que não aceitam Jesus, porque prometeram para a avó que iam morrer naquela religião para o resto da vida. Está preso, desculpa a expressão, mas está preso a um defunto, alguém que não existe mais. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus estava e é o próprio Jesus, e Ele está para te libertar de todas as cadeias da tua mente, de todas as cadeias da tua prisão. No domingo a palavra foi maravilhosa, onde o pastor pregou falando sobre nós vivermos o sobrenatural, mas só vive o sobrenatural quem acredita no sobrenatural. Abra espaço para Deus fazer milagre na sua vida. Não deixe essas cadeias te prenderem de um jeito e você pensa, isso não tem como... Abre mão disso. O Espírito de Deus está sobre você para te libertar. Para te libertar. Como nós somos presos? Nós somos presos através da opressão do inimigo, através da opressão de Satanás. Existe uma diferença entre possessão e opressão. Possessão é quando você vê aquelas pessoas tortas, babando, o diabo está ali nela e expulsa. Agora, opressão não. Opressão é aquela vozinha que vem falando no seu ouvido, está vendo? Eu falei para você que não ia dar certo. Está vendo? Eu disse a você que você não ia chegar em nada. Eu disse que o seu casamento ia fracassar. Eu disse que você ia morrer sozinho. A sua tia e o seu tio morreram sozinhos. Você vai morrer também. O seu avô morreu de câncer. Você vai morrer de câncer também. A sua tia tinha depressão. Você vai morrer de depressão também. Quem disse isso? Satanás. O que a Bíblia diz de mim? Que eu sou livre. O que a Bíblia diz de mim? Que Jesus conquistou saúde para mim na cruz. O que a Bíblia diz de mim? Que eu sou mais do que vencedor no nome dEle. Como ficamos presos? Através das prisões que Satanás cria na nossa cabeça. Eu tenho a mesma genética que tinha quando era criança e quando era adolescente. E hoje eu sou uma pessoa diferente de quando era adolescente. O que mudou? A minha maneira de pensar. Quando Jesus surgiu, quando o Messias apareceu, todas as pessoas naquela época esperavam alguém alto, alguém muito forte, com poderes sobrenaturais. Eu imagino que naquela época, quando falaram que o Messias surgiu, as pessoas que sofriam estavam esperando um super-herói. Estavam esperando Jesus voando na capivara do manto, mandando aquela rede abençoada, aquele negócio todo o problema acabou, o Nazareno chegou, E aí chega alguém que fala de amor, chega alguém que fala, dê a outra face, completamente diferente, porque o sobrenatural de Jesus não era você mandar fogo do céu, essas epifanias aconteceram no passado, o sobrenatural de Jesus acontece na nossa mente e no nosso coração. Eu sou o sobrenatural de Jesus. Eu conheço algumas pessoas que me conheceram lá atrás, e que às vezes você se encontra num Facebook, em algum lugar, e na cabeça delas eu sou aquela mesma pessoa lá de trás. E às vezes quando me encontro eu tomo um susto, eu falo, nossa, você mudou. Eu falei, sim, eu comecei a viver a vida que eu sempre tive que ter, a vida que Jesus conquistou na cruz por mim. Viva a vida que Jesus conquistou na cruz por você. Liberte-se das suas prisões mentais. Deus tem muito mais para fazer por você. Não se limite. E como você se livra disso? Quando você começar a perceber na sua mente alguns pensamentos que começam a te prender, que começam a te jogar para trás, e começam a te derrubar, faça como eu fiz na minha infância, mesmo na ignorância. Comece a falar em línguas. Coloque o Espírito de Deus nessa área. Aonde o Espírito de Deus está, você é livre. Coloque o Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando o medo começar a te rodear, coloca o Espírito Santo de Deus. Deus, eu estou sentindo medo. E começa a falar em línguas, e começa a falar em línguas. E começa a profetizar, e começa a falar versículos. Começa a falar, Deus, eu creio que eu não vou viver isso, e fala em línguas. Em algum momento parece que nada vai acontecer.
mas logo vem o de repente de Deus. E tudo se transforma, e tudo muda. Faça isso, experimenta isso, seja livre. Coloque o Espírito de Deus em todas as áreas da sua vida. Como ficamos presos? Através da opressão de Satanás, através das prisões que surgem na nossa cabeça. Eu amo um louvor de uma banda que diz assim: não abra mão do seu direito, que com sangue Cristo conquistou na cruz. Ser livre é um direito seu. Viver uma vida próspera é um direito seu. Experimentar dessa graça que Jesus conquistou na cruz é um direito seu. Não abra mão do seu direito, que com sangue Cristo conquistou na cruz. E que nessa noite, daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos cantar um louvor, mas nessa noite as suas cadeias vão ser estouradas, arrebentadas. Nessa noite as suas correntes vão ser arrebentadas. Nessa noite, você que estava no cativeiro, você vai sair do cativeiro, porque o teu lugar não é no cativeiro, o teu lugar não é nessa prisão mental que Satanás te colocou, o teu lugar não é nessa prisão mental que a depressão te jogou, o teu lugar mental, o teu estado de espírito, o teu estado de mente, não é nesse lugar ruim que você está vivendo, o teu lugar de mente, o teu lugar de espírito, é viver a mente de Cristo e essa graça que Cristo conquistou na cruz. E essa é uma noite que nós vamos nos libertar disso. Eu sofri durante muitos anos com isso. E não pensem vocês que eu sou super-herói, não. Em alguns momentos vêm pensamentos estranhos. E quando esses pensamentos vêm, eu começo a orar, eu começo a falar em línguas, eu começo a orar, e logo eu estou rindo. A pessoa olha e fala: mas você tem algum problema? Eu falei: não. Se amar Jesus for problema, eu tenho um grande problema. E é isso. É fácil? Não é fácil. Tudo na teoria é muito fácil. Na prática pega um pouco mais, mas é na prática que você aprende. Olha esse exemplo de pessoas que colocaram o Espírito de Deus numa situação completamente diferente. Olha isso que lindo. Então uma multidão unânime os atacou. Aqui atacaram os discípulos, Silas e Paulo. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Os coitados já foram rasgados, ficaram pelados e tomaram uma surra. Depois de tê-los espancado muito, tenham ênfase no muito aqui, não foi uns tapinhas, não, bateram, é o bope descendo o braço aqui. Os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles foram presos, eles apanharam e prenderam os pés no tronco. Uma situação completamente horrível. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Estavam colocando o quê? O Espírito de Deus naquela prisão. E entoando hinos. Você imagina um sujeito preso depois de uma surra, pelado, espancado, cantando: quão grande é o meu Deus. E o outro: cantarei quão grande. Todo mundo começa a cantar. Em nenhum momento eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, olha o de repente de Deus aqui, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Coloque o Espírito Santo de Deus, coloque o Espírito de Deus em todas as suas áreas da sua vida. Em todas as vezes que essas prisões mentais começarem a crescer, e de repente o terremoto de Deus vem, e as paredes vão para o chão, e as correntes se quebram, e você se transforma numa outra pessoa. Jesus ressuscitou da cruz para te dar liberdade, para você ser livre. Livre-se de todos os pensamentos presumidos. Sabe, você nem fez, mas já acha que vai dar errado. Livre-se disso. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é contigo. E todas as vezes que você perceber que vem um pensamento estranho, que é aquela prisão, comece a cantar, coloque o Espírito Santo e de repente, o terremoto de Deus vem e joga tudo por terra e você fica livre. Eu quero que essa noite você saia daqui analisando os seus pensamentos. Já chega para os seus pensamentos dando a seguinte ordem, é o seguinte: se for para ajudar, tudo bem. Se for para atrapalhar, sai da pista que eu quero voar. E sai voando. É para isso que Deus criou você. Foi por isso que Jesus foi para a cruz.
para que você seja livre. Aonde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Tem vícios que a gente não consegue vencer, porque a gente acha que quem vai vencer esse vício somos nós. Não é você que vai vencer isso. É o Espírito de Deus que já venceu por você. Agora, para isso acontecer, você precisa colocá-lo lá. Por gentileza, vamos ficar de pé? Eu vou pedir para você nesse momento que você analise os seus pensamentos. Faz uma introspecção mesmo. Vai dentro de você aí. Dá uma olhada. O que está te bloqueando? Dá uma olhada quais são os muros que Satanás criou ao teu redor, ao redor da sua mente, que te limita, que te impede de ir além, que te impede de fazer um pouco mais. Eu não tenho tempo. Livre-se da prisão do eu não tenho tempo. Deus não chama pessoas disponíveis, Deus chama pessoas com corações dispostos. E aquele que tem o coração disposto, Deus gera a disponibilidade. Avalie agora a sua mente. Se é uma prisão do medo, se é uma prisão da doença, se é uma prisão que te limita de estudar, de ser mais do que você é na empresa que você trabalha hoje. Assim como Jesus falou com Pedro, eu falo com você hoje, na autoridade do Espírito Santo, você é rocha. E sobre essa rocha eu edificarei grandes coisas. Deus quer edificar coisas grandiosas através de você, que é rocha, que é pedra fundamental. Deixa Ele trabalhar isso em você.